Se você anda acompanhando o mangá de Jujutsu Kaisen e usa a internet ao mesmo tempo, você deve ter percebido recentemente uma certa comoção, uma certa discussão entre o público sobre o tópico Sukuna usar o roteiro ou não. No caso, seria o roteiro estar favorecendo de alguma forma o Sukuna para ele conseguir fazer as coisas que ele está fazendo, né, dentro da história. Ou você só viu os memes também. É possível. A situação é que vamos aqui, no vídeo de hoje, analisar todo o contexto deste último arco, os feitos do Sukuna aqui, e vamos analisar e dar o veredito se o Sukuna está ou não usando do roteiro para ganhar vantagem sobre os feiticeiros Jujutsu. Antes de mais nada, eu peço que você veja o vídeo até o final antes de você comentar qualquer coisa. Veja o vídeo até o final, por favor. A outra coisa que eu quero falar é que a minha opinião vai estar registrada no final do vídeo, ok? No final do vídeo, quando eu falar agora é a minha opinião, eu vou estar dando a minha opinião. Neste primeiro momento, vamos estar apenas analisando prós e contras do porquê o Sukuna estaria sendo favorecido ou não pelo roteiro. Ok? Minha opinião só será registrada no final do vídeo. Vou tentar ser o mais imparcial possível e listar todos os motivos do porquê o Sukuna estaria sendo favorecido pelo roteiro e do porquê ele não estaria sendo. Então vamos começar pelos prós. Por que o Sukuna está sendo favorecido pelo roteiro? Eu enxergo principalmente dois motivos do porquê o Sukuna estaria sendo favorecido pelo roteiro. Também tem um terceiro motivo, mas ele é um pouco mais narrativo, um pouco mais complexo. O primeiro motivo é a existência da Kamutoki. Se vocês não se lembram, no capítulo 237, se eu não me engano, o Sukuna consegue pegar de volta a Kamutoki, uma arma amaldiçoada com o poder de liberar descargas elétricas contra os seus adversários. No caso, ela tinha sido dada a ele como um presente da Yoruzu antes dela morrer, alguns capítulos atrás, antes da luta dele contra o Gojo. Mas ele só usou nesse capítulo. E por que a Kamutoki é um artifício de roteiro? Por que ela é literalmente o roteiro favorecendo o Sukuna? Primeiramente, que a Kamutoki não tem nenhuma função narrativa, nenhuma, literalmente nenhuma. Ela só serve para tancar o confiscar do Higuruma e apenas e unicamente para isso. Ela não tem nenhuma outra função dentro da obra que não seja isso. Ela é tão inútil, mas tão inútil, que o efeito dela é liberar descargas elétricas, e a única vez que ela é usada com esse propósito é contra o Hajime, que é imune a descargas elétricas. Então é literalmente um artifício de roteiro completamente inútil e completamente absurdo que literalmente só existe para fazer o Sukuna tancar ou confiscar. É literalmente só para isso que existe. Isso poderia ser considerado como um pró do Sukuna estar sendo favorecido pelo roteiro. Afinal, sem a presença da Kamutoki ali, ele teria tomado o confiscar no meio da boca e teria perdido o santuário pro tribunal do Higuruma, né? Mas como sabemos, não foi isso que aconteceu, porque o santuário não foi tomado. O que foi tomado foi a Kamutoki pelo confiscar, né? O segundo motivo, e esse sim é um pouco sério, e é muito bom a gente analisar isso aqui: o uso do desmantelar que corta o mundo. A gente precisa conversar um pouco sobre isso. O desmantelar que corta o mundo foi o ataque que finalizou o Gojo no final da luta deles dois. E é uma coisa que vocês precisam admitir. Seja você fã do Sukuna, fã do Gojo, fã do que você quiser. O desmantelar que corta o mundo foi mal explicado, cara. Ele foi mal executado. A explicação dele é até justa, porque você consegue entender exatamente o que acontece. Você entende? O Sukuna cortou o espaço, por isso ele acabou cortando tudo que estava no caminho dele, e por isso ele cortou o Gojo. Mas a gente tem um porém aqui. O corte, supostamente, precisa ser executado junto com os selos de mão e os cânticos, para ele ser executado com perfeição. A gente viu isso sendo usado contra o Hajime, a gente teve a confirmação que esse era o golpe que matou o Gojo pelo próprio Hajime, que cita que foi aquilo que matou o Gojo. A gente tem agora, no último capítulo que saiu, os spoilers do 251,
que o ataque que o Sukuna usou novamente foi o mesmo que ele usou contra o Hajime, então foi um desmantelar que corta o mundo. Então o que nós temos é que o Gojo foi atingido por um desmantelar que corta o mundo, sendo que o Sukuna não usou nenhum cântico e também não usou nenhum selo de mão. Afinal, ele nem estava com as duas mãos na hora que ele matou o Gojo. Então, o que nós temos é que é um furo de roteiro. Como foi dito no último capítulo lançado agora, do 251, né, que a tradução ainda pode mudar, porque só saiu dos spoilers, a gente não tem a tradução oficial ainda, portanto, na data que eu tô gravando esse vídeo, a gente não tem a tradução oficial. Mas é dito que o Sukuna precisa dos selos de mão para fazer o desmantelar que corta o mundo. Então, se ele realmente precisa disso, a cena da morte do Gojo se torna um furo de roteiro gigante, porque não teria como ele fazer isso literalmente só com uma mão. Isso tem uma outra explicação possível que a gente vai citar nos contras, mas aí a gente chega lá depois. A questão é que a gente tem outra situação onde, se o Sukuna realmente usou algum cântico contra o Gojo, e só os cânticos seriam necessários, o Gojo teria percebido o uso de palavras, cara. Ele teria percebido, o Gojo era o usuário dos 6 olhos, ele teria percebido o que estava acontecendo. E mesmo se ele não percebeu, ainda tem o furo de roteiro que eu citei anteriormente dos cânticos e dos selos de mão. Se ele percebeu, se torna pior. Por quê? Se ele percebeu que o Sukuna estava fazendo alguma coisa e deixou o Sukuna fazer por pura arrogância dele, né, do próprio Gojo, o autor deveria ter mostrado isso. Porque isso torna a situação inteira mal escrita, se torna mal planejada. Se o Gojo percebeu que o Sukuna estava tentando fazer alguma coisa e isso não foi mostrado pro espectador, não foi mostrado pro leitor, torna a cena mal escrita. Torna a cena ruim, a cena se torna mal feita. E o terceiro motivo que eu falei que é mais narrativo, que seria o pró, é que o Sukuna é o vilão principal da história. Ele estaria sendo favorecido pelo roteiro porque ele precisa durar até o final da história. Ou seja, todas as vezes que os personagens vão pra cima do Sukuna com o plano elaborado, o Sukuna burla o plano simplesmente porque o roteiro precisa que ele burle o plano, porque o roteiro precisa que ele dure. E é isso que estaria acontecendo, né? Segundo essa parte, essa especulação. Mas agora vamos pros contras. Vamos analisar o contraponto. Por que o Sukuna não está sendo ajudado pelo roteiro? Em primeira instância, nós temos o fato de que o Sukuna, se você analisar bem o que está acontecendo nos capítulos, você consegue ver que o Sukuna está sendo sim nerfado aos poucos. O Sukuna está cada vez mais ficando mais fraco. O que é justificável? Ele é o feiticeiro mais forte da história, então era óbvio que ele era muito mais forte do que qualquer outro personagem da história. Porém, conforme ele está sendo posto contra a parede ali, a gente está vendo os personagens usando de diversos artifícios para conseguir nerfar um pouco ele até o ponto onde ele é derrotado. Não está acontecendo de maneira artificial, igual aconteceu com o Muzan, por exemplo, em Kimetsu, mas aqui está sendo um pouco mais natural. E por esse fato estar acontecendo de forma natural, tem muita gente que simplesmente não tá percebendo que isso tá acontecendo e só tá vendo o Sukuna assolando todos os personagens por 30 capítulos seguidos. Mas não é exatamente isso que tá acontecendo. A gente pode lembrar aqui que graças ao Gojo, o Sukuna perdeu a expansão de domínio temporariamente e teve a liberação de energia amaldiçoada muito enfraquecida, juntamente com a liberação de energia reversa. O Hajime fez o Sukuna ativar a forma verdadeira dele, ou seja, o Sukuna perdeu as 10 sombras. O Higuruma fez ele perder a Kamutoki, que, como eu falei anteriormente, foi só um artifício de roteiro. O Higuruma literalmente entrou para tirar a Kamutoki que ele tinha acabado de ganhar, então literalmente não importa. E um outro detalhe é que o Itadori agora está conseguindo usar os punhos dele, que tem a habilidade de capturar as almas, para conseguir aos poucos separando a alma dele da do Megumi. Então a gente tem mais um ponto enfraquecendo o Sukuna. Além de que o Yuta usou a escada de Jacó contra o Sukuna, o que com certeza enfraqueceu ele muito. Com certeza deixou ele bem mal.
já que a gente já tinha visto os efeitos dele receber esse ataque diretamente anteriormente. Já que a escada de Jacó tem o poder de nulificar energia amaldiçoada, né? Nulificar técnicas amaldiçoadas. Então, o Sukuna acaba sendo muito ferido, já que o Sukuna é um objeto amaldiçoado. E ele provavelmente não saiu intacto. Tanto que, se vocês forem ver no final do capítulo 251, quando ele acerta o desmantelar que corta o mundo no Yuta, no Itadori e na Rika, é provável que o Yuta tenha sido o único que tomou o golpe em cheio, porque o Sukuna estava bem debilitado. Então esse ataque com certeza estava bem mais fraco do que o normal. Uma outra coisa é que o Sukuna não usou o fogo, não usou nenhuma das habilidades do santuário ainda. A teoria que o público mais está falando é que o Sukuna teria feito um pacto de ligação consigo mesmo para conseguir sacrificar essas habilidades do santuário em troca de acertar a habilidade do desmantelar que corta o mundo no Gojo mais cedo nessa mesma batalha. Bom, se isso aconteceu realmente, a gente estaria numa situação complexa. Por quê? Ao mesmo tempo que isso seria ok, porque você tamparia esse buraco de roteiro que é formado pelo Sukuna ter acertado o desmantelar no Gojo, a gente tem uma simples escrita ruim de GG Akutami, porque introduzir habilidades apenas pro personagem, perdê-las fora de tela enquanto ele acerta a outra, é simplesmente um exemplo de escrita ruim, uma escrita mal colocada, uma escrita que acabou errando nesse momento em específico. Mas vamos agora para a minha opinião dos fatos. A partir de agora estarei listando a minha opinião. Na minha opinião, o Sukuna está em partes sendo ajudado pelo roteiro. Como eu falei, a presença da Kamutoki e a presença do feito de ter acertado o desmantelar que corta o mundo no Gojo, não de ter acertado, mas de ter executado a técnica, acabam tornando o Sukuna bem dependente do roteiro nessas duas situações. Afinal, até agora, não existe explicação para o Sukuna ter conseguido acertar aquele ataque no Gojo. Sei que muita gente vai reclamar, vai falar que é viúva do Gojo e não sei o que, mas não é o caso, gente. É simples, o Sukuna não deveria ter conseguido executar aquela técnica. Não faz sentido o Sukuna ter executado aquela técnica. Em outros momentos, como quando o Sukuna usou esse ataque contra o Hajime, ou quando ele tentou usar contra o Higuruma, ou até agora quando ele usou contra o Yuta, é ok ele ter conseguido fazer essa técnica, porque você entende que ele aproveitou dos momentos certos para conseguir fazer. Essa cena do Gojo não faz sentido, porque o Sukuna não estava nem com mão para poder fazer o selo de mão. Então, na minha opinião, esses dois momentos, a presença da Kamutoki e o desmantelar que corta o mundo, acertando no Gojo, não fazem sentido e foram sim ajudas do roteiro pro Sukuna. Agora, por outro lado, sim, eu concordo. É exatamente isso que o roteiro está querendo dizer. O Sukuna está sendo nerfado aos poucos. Se você analisar exatamente o que está acontecendo, é bem perceptível. A cada luta o Sukuna está ficando mais fraco e todos os personagens presentes na luta estão fazendo sim diferença. Eu sei que muita gente gosta de subestimar o Hajime, falando que o Hajime não importou, e outras coisas mais. Não, o Hajime importou sim, porque se o Hajime não tivesse entrado em campo, o Sukuna ainda ia estar usando as 10 sombras. E poderia até ser um perigo grande para cima de todos eles. Embora que o Sukuna não tivesse mais uma Horaga, o fato dele ter todas as outras sombras poderia sim causar muitos problemas para os outros feiticeiros, já que eles teriam que entrar numa luta enorme, onde o Sukuna poderia invocar uma quimera tão forte ou então até superior ao Agito, assim como ele fez contra o Gojo. Então sim, o Hajime importou para tirar as 10 sombras do Sukuna. E, sinceramente, essa é a minha opinião. O roteiro favoreceu o Sukuna na presença da Kamutoki e na execução do desmantelar que corta o mundo, mas também o roteiro está jogando contra o Sukuna. No fim, o roteiro está bem estável nesse sentido. Por mais que seja perceptível que o Sukuna estava levando a melhor, é uma combinação do fato do Sukuna já ser mais forte do que todo mundo, misturado com essas pequenas conveniências de roteiro que aconteceram pra cima dele. Então, foi uma situação onde o Sukuna já era forte, e aí o roteiro fez ele ficar mais forte ainda.
mas ele tá sim sendo nerfado. Enfim, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.